Foi. Mesmo formato da disciplina de fundamentos de matemática elementar, tá? Mas eu vou dar uma passadinha nas regras todas antes da gente começar. E eu já vou começar dando um aviso importante. Nossas aulas sempre são terças de 7 às 8. Só que semana que vem é feriado, né? É Tiradentes, feriado nacional. Então na semana que vem a gente não vai ter. Só que eu já tenho essa aula gravada porque já é a segunda vez que eu estou dando essa disciplina. Então a aula que eu daria semana que vem, eu vou enviar o link para vocês poderem ver a aula, mas como é feriado, creio que ninguém vai querer ver a aula ao vivo em pleno feriado nacional, né? Que é terça-feira 21 de abril. Eu vou mandar aqui no chat o link referente à aula da semana que vem, tá? Aí é só ver essa aula aqui. Por ser feriado, a gente não vai ter esse encontro síncrono, tá? Vocês já conhecem, né, o canalzinho onde fica salva as aulas, é esse aqui dessa vaga é minha. Vocês têm o link lá. As aulas sempre vão estar por aí, vão estar por aqui salvas, né? Eu geralmente posto no próprio dia que eu dou a aula, o link fica aí. E a aula da semana que vem, como eu falei, a gente não vai ter ela síncrona porque é feriado. Mas aí é só esse link que eu acabei de mandar no chat aí, vocês vão entrar aqui na aula e ela vai estar aí, tá? É o conteúdo que eu faria ao vivo semana que vem. Que vai ser o capítulo 3 e 2. Beleza, mas vamos fechar essa aba aqui e vamos lá para o nosso plano de curso, né? Geometria plana. Vamos achar aqui. É mais fácil ou mais difícil que a matemática elementar? É mais difícil, Jobert, porque vocês vão ter contato agora com uma disciplina bem teórica, reflexiva, né? Tudo que a gente faz na matemática, a gente tem que estar provando e demonstrando. Então vai ter uma parte de geometria que vai ser assim, extremamente teórico. E aí a parte final vai ter mais continha de área, essas coisas mais simples. E a gente vai usar um livro muito bom do João Lucas, que é o livro de geometria euclidiana plana, e vocês vão ter um contato com uma linguagem mais matemática, né? Eu falo que a gente tem a linguagem matemática e tem a linguagem que a nossa cabeça entende, né? Então sempre que a gente está lendo o texto, a gente tem que tentar conversar de forma que a gente entenda aquela linguagem, né? Deixa eu achar aqui o nosso plano de curso. Plano de ensino, né? Só para a gente passar bem rapidinho aqui que a gente tem que ver a matéria. Então, ó, disciplina de 60 horas, a gente vai ver aqui postulados de Euclidiano, teoremas clássicos, congruência, semelhança de triângulos e áreas de polígonos e círculos, né? Quando a gente está atuando como professor no ensino básico, fundamental ou médio, o que a gente mais trabalha com os alunos são essa parte aqui de área, né? Entender bem o que é o conceito para poder estar passando para eles. Agora essa parte aqui de postulados é bem teórica, né? Mas mais para frente um pouquinho eu vou falar o seguinte: na geometria a gente tem axioma, que são verdades que a gente vê aquilo ali e sabe que aquilo ali está certo, e os axiomas a gente não precisa provar eles. Saiu de axiomas para teoremas, preposições, assim por diante, aí a gente precisa demonstrar que aquilo ali realmente é uma ferramenta válida, tá? Continuando aí com o plano de curso, né? Vai ter os conteúdos aí distribuídos por módulo, a metodologia, que geralmente a gente tem nosso encontro síncrono, aí depois vocês estudam esse conteúdo que eu falo aqui em casa e tem lista de exercícios para entregar. E a gente tem 2 atividades avaliativas fora as listas de exercícios, né? Que aí a gente vai ter as listas de exercício valem 30 pontos, 20
de um trabalho e 50 de uma prova presencial. Acho que alguém levantou a mão. Pode falar, Ricardo. Ah, professor, perguntar se aquele trabalho vai ser manuscrito também, igual o outro. Vai ser. Eu sou meio Ah, antiga, eu beleza. gosto das coisas tudo feita à mão. Ah, então tá bom. Beleza, professor. Beleza? Só essa dúvida que eu queria Tá. saber. Obrigado. Por nada. E pessoal, esses trabalhos, lista de exercício, ou às vezes algum resumo que eu peço, pode fazer à mão, não se preocupe em querer deixar tão arrumadinho, bonitinho, não. É mais para praticar mesmo. Geralmente quando eu pego eu entendo tudo. Eu acho que como minha letra não é muito boa, eu tenho facilidade de entender a de todo mundo. Continuando aqui, né? Então aí a gente vai ter aí no módulo um só lista de exercícios. No módulo 2 a gente tem um encontro presencial e lista de exercícios, né? Aí eu já pus que o encontro presencial vão ser exercícios referentes sobre o capítulo 5, né? Para ficar bem organizadinho. No módulo 3 lista de exercício. E no módulo 4 lista de exercício e avaliação final, né? Eu sei que já está montadinho lá para vocês na página da disciplina, mas só para dar uma repassada aqui, ó. A gente tem aí os formulários que eu entrego, mas ó, no módulo 1 vem descrito o conteúdo. O módulo 1 é do 14 do 4 a 4 do 5, né? E aí vem descrito, ó, o módulo 1 vai corresponder do capítulo 1 ao 4. E aí vocês têm que fazer esses exercícios aqui para entregar referente ao módulo 1. E vocês vão reparar que eu não coloco muito atividade para vocês fazerem. Eu quero que vocês façam. Pode ser, são poucas, mas vocês realmente tentarem pegar e fazer esses exercícios, tá? Que aí, olha, um exercício, dois exercícios, três, quatro. A gente vai ter quatro partes de. Ah, tá aqui, né? Um, dois, três, quatro. Realmente vão ser só quatro exercícios aqui no módulo um, tá? E eu faço a observação que o livro que a gente vai utilizar. Professor, Oi. mas ele tá fazendo fazer o exercício 1 e 10, então aí são dois, né? Ah, então tem mais um aqui. Então vão ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na verdade, são seis exercícios no módulo um. Muito bem. E eu faço mais uma observação que tem a página que está escrito o número da página no livro e tem a marcação do PDF. Por exemplo, aqui fala página 7 do livro, que vai estar escrito aqui na página. Ou no PDF vai estar 9, se você digitar 9 no PDF. Vou abrir aqui o livro para a gente ver ele. Peraí. É coisa demais também. Vamos voltar. O livro tá aqui. Geometria euclidiana plana. Então, vocês vão observar que eu falei aqui que é a página 7 do livro. Então, vocês vão olhar aqui na numeração do livro mesmo, igual aqui está na 16. Então, a gente vai ter que voltar lá para 7. Sei que eu estava preparando as aulas mais para frente, eu vou rabiscando o livro. Ó, então, quando eu referi à página 7 do livro, eu estou referindo ao número que está escrito no livro. Ou eu pus que era só colocar no PDF 9 de 99. Então, 9 de 90. Se você digitar o 9 aqui, ele vai abrir no lugar certo. E aí vocês vão conferir. Aqui no livro tem que estar escrito página 7. Eu acho que era mais sobre isso que eu tinha para falar de funcionamento da disciplina, né? Então a gente vai ter um livro, vai usar, não vai ser só um, a gente vai usar um livro durante boa parte da disciplina e no finalzinho troca o livro, mas o outro também está postado, tá? E aí, igual eu falei, tem as orientações, né? Dos exercícios para fazer, e vocês vão fazer só o que estiver pedindo aqui. Então, o módulo 1 nosso vai do dia 14 de 4 até 4 de maio. E aí vem as orientações da página que está e os exercícios que são para fazer. Vocês têm alguma dúvida sobre o funcionamento da disciplina? Não, é isso aí, é o normal, né, das aulas, né?
Igualzinho da disciplina passada, tá? Então, eu acho que é isso. Agora nós já podemos começar a estudar o conteúdo mesmo do livro, tá? O canal eu fechei, o link aqui da aula da semana que vem, como nós não vamos ter a aula ao vivo, eu mandei no chat o link aqui da aula da semana que vem. Vamos lá então. Vamos ir para o início do capítulo 1 aí. Então, nosso livro é Geometria Euclidiana Plana. O autor é o João Lucas Marques Barbosa e o livro é de maio de 85. Esse livro aí, ele é mais velho que eu um pouquinho, que eu também sou de 85, só que eu sou de junho, né? Mas é um livro muito bom mesmo. Isso. Vamos lá então. Axiomas de incidência e de ordem. Sobre axiomas, a gente tem que os axiomas vão ser verdades, que são aceitas, tá? E ele vai ter dois tipos, de incidência e de ordem. A gente vai ler e entender esses axiomas e eles vão ser base para a gente desenvolver um conteúdo ali em cima disso, tá? E geometria tem muito detalhe, muita característica e particularidade para a gente estudar e ir entendendo, tá? Então vamos lá, primeiro axioma que fala aqui para a gente. Deixa eu dar um zoom aí para a letra não ficar tão pequena para vocês também. A gente vai controlando. Fala o seguinte. O primeiro axioma fala: qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem à reta e pontos que não pertencem à reta, né? Eu gosto de... Deixa eu fechar isso aqui. Eu gosto de ir desenhando as situações, né? Então, a gente vai começar falando dos elementos primitivos, né, da geometria, que são retas e pontos, tá? Então, o que que ele diz? Dado uma reta, a gente vai ter pontos que estão na reta e pontos que estão fora dela, né? Então, a gente só tem dois casos para ponto e reta. Ou um ponto está numa reta ou ele não está, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver também que uma reta divide o plano em duas partes. Então, a gente vai começar no bem básico mesmo, os elementos primitivos da geometria. Então, nosso axioma diz que tendo uma reta, a gente tem duas situações. Ou um ponto está na reta ou está fora, né? Mas, Mauro, isso aí vai ajudar a gente em quê? Vai servir para quê? Pessoal, imagina só. Eu estou falando da reta no plano, mas eu poderia ter uma reta no espaço. E o ponto poderia ser um avião. Eu poderia determinar se aquele avião está naquela rota ou não. Poderia determinar se tem mais de um avião executando a mesma reta ou não. E possivelmente sugerir uma troca de rota. Se tivessem dois aviões numa mesma reta e em sentidos contrários, eles iriam colidir, né? Então, a gente vai começando na geometria plana, mas tem geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, e esses elementos eles podem sair da plana e ir para a espacial mais para frente, tá? Axioma 2. Axioma de incidência 2. Dados dois pontos distintos, existe uma única reta que contém estes pontos, né? Então ele fala o seguinte: se eu tiver aqui dois pontos, ponto A e ponto B, tá? Por esses dois pontos a gente consegue traçar uma única reta, tá? Aí eu tô falando o seguinte, vamos melhorar aqui um pouquinho para os pontos ficarem meio fora. Eu estou dizendo o seguinte: se eu tiver dois pontos previamente definidos, por esses dois pontos eu passo uma reta só. E aí a gente vai ver que então, sempre que eu quiser construir uma reta, eu preciso de dois pontos. Se eu tiver dois pontos, eu consigo determinar uma equação de reta
por exemplo, tá? Esses conceitos básicos aqui de geometria plana, depois eles são usados na geometria analítica também. Ah, eu quero construir uma reta e ter as coordenadas dessa reta. A gente vai precisar de 2 pontos. Vem cada geometria plana nos conceitos iniciais aqui. Se eu quiser definir uma reta, eu preciso de 2 pontos. Por 2 pontos passa uma única reta, tá? Aqui na continuação aqui do axioma de incidência 2, quando duas retas têm um ponto em comum, diz que elas se interceptam ou se cortam, tá? Então, se a gente pegar isso aqui, ó, duas retas com um ponto em comum, né? Elas são ditas retas concorrentes e vão ter um ponto em comum, tá? A gente tem duas situações. Duas retas podem ser paralelas ou concorrentes, ou também coincidentes. Então, são 3 casos, né? Dados duas retas, elas podem ser paralelas, igual essa reta aqui é de baixo, não tem nenhum ponto em comum. Podem ser concorrentes, igual essa aqui, tem um ponto em comum. E se tiver mais de um ponto em comum, aí elas são coincidentes. Uma vai estar sobreposta à outra, tá? Continuando aqui com o conteúdo. São duas retas juntas. Isso. Uma sobreposta à outra, né? Concorrente, como é que é? Coincidentes. Tipo, aqui eu vou ter uma reta e a outra reta vai estar aqui em cima, contendo os mesmos pontos, tá? Então, se uma reta tiver mais do que um ponto em comum, elas são coincidentes, tá? Porque, olha só, aqui eu tenho um ponto em comum só. Se eu tivesse mais que um ponto em comum, então elas seriam coincidentes, porque eu preciso de 2 pontos só para definir uma reta, tá? Agora, olha só, proposição. Você está vendo que o axioma ele só fala o que acontece. A proposição ela tem prova, tá? Demonstração. Duas retas distintas ou não se interceptam ou se interceptam em um único ponto, tá? É isso que está falando aqui, ó. Duas retas distintas ou não se interceptam ou se interceptam em um único ponto. Quando ele fala distintas, quer dizer que elas não são coincidentes, elas são diferentes, tá? Então, dadas duas retas, a gente vai ter dois casos, né? Ou elas são paralelas, não se interceptam, ou são concorrentes, vai ter um ponto em comum. Prova. Sejam MN duas retas distintas, a interseção destas duas retas não podem conter 2 pontos ou mais, porque senão elas seriam coincidentes. Logo, a interseção ou é vazio ou apenas um ponto. Tá. Bem trivial essa prova aí, né? Que no primeiro axioma a gente falou que 2 pontos determinam uma reta. Tá? Então, se eu tiver duas retas que têm 2 pontos em comum, elas são a mesma, porque por 2 pontos a gente define uma reta já. Tá? Utilizando as letras A, B e C, então, pessoal, letra minúscula define reta, letra maiúscula, ponto. Tá? É isso que ele está falando aqui, exatamente isso. Ó, a gente vai ter as retas, letras minúsculas, e os pontos, letras maiúsculas, tá? Tem um exercício que envolve geometria e análise combinatória e é muito utilizado por operadoras telefônicas também, que são as chamadas triangulações para localizar a posição de uma pessoa ou de um objeto, ou para triangular um sinal de telefone, né? Então aí você pega vários pontos e começa a fazer as triangulações possíveis com esses pontos aí, né? Conceito simples de ponto e triângulo. Vamos continuar aqui. Pessoal, me dá só um segundinho que eu vou ligar um ventilador aqui atrás de mim que tá quente aqui. Só um minuto eu já volto.
Pronto. Foi rapidinho. Vamos ver um exemplo aí, ó. Por exemplo, na figura acima estão representadas os 3 pontos A, B e C e as retas MN. O ponto A é ponto de interseção entre as duas retas. A figura seguinte representa uma reta e 3 pontos A, B e C dessa reta. O ponto C se localiza entre A e B. Ou equivalente, os pontos A e B estão separados por C, tá? Olha só. Comentar. Vamos rabiscar mais esse desenho aqui. Tá? Se a gente tiver 3 pontos numa reta, um ponto vai estar entre eles e os outros 2 pontos a gente vai chamar eles de extremos, tá? O A e o B aqui no caso são os extremos. E se eu pegar a distância de A até B, ela vai ser igual à distância de A até C mais a distância de C até B. A gente vai falar sobre isso aí daqui a pouquinho. Axioma 2. Dados 3 pontos de uma reta, um e apenas um localiza-se entre os outros 2, né? Então, se a gente tiver 3 pontos distintos numa reta, então pega uma reta aí, põe 3 pontos distintos, só um que vai estar entre os outros 2, tá? E aí os outros vão ser os extremos. Então a gente vê que axioma é uma coisa que quando a gente lê é clara, não resta dúvida que aquilo ali é verdade, né? Tipo, tem 3 pontos numa reta, um vai estar entre os outros 2. Então, conceito de axioma são verdades claras, que a gente aceita e entende que aquilo ali facilmente é verdade. E aí quando a gente sai de axioma para preposição ou teorema, né, aí são coisas que a gente vai ter que trabalhar com os axiomas para mostrar que aquilo ali é verdade, tá? Então a gente fala que a geometria ele é um conceito axiomático. E aí dos axiomas a gente consegue começar a fazer as preposições, teoremas e corolários, tá? Igual sobre a proposição que a gente viu, que dado duas retas, ou elas não têm ponto em comum, duas retas distintas, ou tem apenas um ponto em comum. Porque como a gente viu que por 2 pontos passa uma reta só, se duas retas tiverem mais de um ponto em comum, elas são a mesma reta. E aí elas já não são distintas. Então a gente tem hora que a gente fica lendo e fica bugando ali no que está querendo o conteúdo dizer, porque é algo bem reflexivo em cima da própria matéria, tá? E isso daí vai ajudar a gente bastante em alguns exercícios que são um pouquinho mais difíceis, né? A gente vai ter dividido aqui 2 partes. Uma parte teórica da geometria, que a gente fica analisando as características das coisas, e uma parte de cálculo de área, que aí então a gente vai fazer só as contas, tá? A parte de cálculo, ela é mais simples. Só calcular a área, entender o que é o conceito de área e assim por diante, tá? Definição 1.2. O conjunto constituído por 2 pontos A e B e por todos os pontos que encontram entre A e B é chamado de segmento AB. E os pontos AB são denominados extremos, tá? Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. A gente vai lendo e desenhando, né? Então, olha só. Se eu tenho o ponto A e o ponto B, o A e o B são os extremos e todos os pontos que estão aqui no meio vão pertencer a esse segmento que inicia A e termina em B, tá? E aí toda vez que a gente estiver falando de segmento, a gente põe assim e põe a barrinha em cima. Tá começando em A, terminando em B, vai ter vários pontos entre A e B, tá? Uma coisa muito importante para a gente começar a refletir sobre geometria, seja ela plana, seja ela espacial, seja ela analítica, que são as 3 geometrias que vocês vão ver, tá? Geometria tem 2 formas de comunicar com a gente.
algébrica, escrito mesmo, e a forma visual, que a gente chama de representação geométrica, né? Uma imagem, no caso. A gente pode descrever ou explicar algo com a imagem ou com as palavras, né? Então a gente vai ver que tem muitos desenhos que vem só escrito, tem desenhos que vem figuras lá geométricas, né? Professor, são infinitos os pontos entre A e B, né? São infinitos, tá? São infinitos pontos. Continuando aí, muitas figuras planas são constituídas usando segmentos, né? A mais simples dela é o triângulo. Gente, o triângulo é a figura mais simples, é a menor quantidade de lados, né? A gente vai estudar os polígonos planos para calcular a área: quadrado, retângulo, triângulo, paralelograma, trapézio, losango, círculo. Eu devo ter esquecido alguma aí no meio do caminho. Hexágono, tem várias figuras planas. Tirando o círculo, todas as figuras têm lados, né? Igual provavelmente vocês estão dentro de um quarto aí, que se vocês olharem para o chão é um retângulo na base, com 4 lados. A figura com a menor quantidade de lados que a gente tem é o triângulo. Ela é a mais simples e ela é a mais importante da geometria plana, espacial e analítica, tá? Triângulo tem muita importância para a gente, além de ser uma figura estável, tá? Triângulo também é uma figura muito estável. A gente vai ver que por 3 pontos determina um plano. Então, se vocês repararem, existem algumas cadeiras que têm só 3 pernas, porque ela vai ter 3 pontos no chão, então ela não vai mancar, nunca. A não ser que ela esteja frouxa e balançando, alguma coisa assim. Mas a gente vai ir comentando um pouco disso aos poucos, tá? Os 3 pontos são chamados de vértices do triângulo, né? Então, dado 3 pontos distintos, onde os 3 não estão numa mesma reta, a gente forma um triângulo, e um triângulo é uma figura estável, tá? Igual a gente vai ver, né? Então, eu brinco que geralmente na geometria, quando a gente não está conseguindo resolver algum exercício, a gente está precisando encontrar algum triângulo para resolver. Tá? Geralmente resolve com um triângulo retângulo, por causa de teorema de Pitágoras, que eu vou falar mais para frente, mas se atenham ao triângulo. Sempre que tiver algum exercício de geometria que não está saindo, a gente está precisando encontrar um triângulo retângulo em algum lugar. Vamos aí para algumas definições, né? Então ele fez o desenho aí do triângulo. Vamos para a definição 1.3, né? Se A e B são pontos distintos, o conjunto constituído pelos pontos segmenta AB e por todos os pontos C, tais que B encontra-se entre A e C. Então a gente vai ter aí uma semi-reta. Vou desenhar isso aqui porque senão a gente lê e fala aqui, a cabeça não tem a visualização. Descartar. Isso. Olha, a gente vai ter o seguinte. Se eu tiver um ponto A e um ponto B, por A e B a gente vai conseguir traçar uma semi-reta. Uma semi-reta que inicia em A e vai em direção em B. E aí todos os pontos que estão entre A e B, ou aqui depois de B, a gente chama de ponto C. Vão ser todos os pontos que constituem essa semi-reta. Semi-reta de origem em A e direção em B, tá? Vão ser constituídas de infinitos pontos aqui. Mauro, por que não é reta? A reta, ela é infinita para os dois lados, não termina, tá? Então a semi-reta, ela começa em um ponto e vai para um lado só. A reta vai para os dois, né? Então a reta, ela seria assim, e a semi-reta é dessa forma aqui, né? Ela tem uma origem e uma direção. Ela começa em A e vai na direção de B, no caso aqui para a direita, né? E aí a gente chama os outros pontos de pontos Cs.
Observe que A e B determinam duas semirretas. Sim, o A e B determinam duas semirretas. Eu tenho a semirreta com origem em A e direção em B, que vai ser essa semirreta para cá. E eu tenho a semirreta de origem em B e direção de A, que vai ser essa semirreta aqui, tá? E se eu juntar essas duas semirretas, eu vou ter uma reta definida por A e B, né? Dado A e B, a gente passa uma única reta por esses dois pontos. Vou chegar um pouquinho para cá. Olha, ele vai falar justamente isso. Semirreta de A em direção em B. União. Isso aqui é a união, tá? Esse U para cima. Com semirreta, origem de B, direção de A, vai dar uma reta determinada pelos pontos A e B. Eu vou fazer um esboçozinho aqui. Gente, sei que é simples, mas ao mesmo tempo, as coisas mais simples às vezes são mais difíceis, tá? Olha só. Vou marcar aqui ponto A e ponto B e vou replicar aqui embaixo de novo ponto A e ponto B. A gente troca a cor, pega a reta. Então eu tenho uma semirreta que começa em A e vai em direção em B. E tem a semirreta que começa em B e vai em direção em A. Não, vamos voltar, esse aqui ficou ruim. Ficou a mesma coisa. Aí o que está falando aqui? Se eu unir essa semirreta aqui de cima, que é semirreta AB, começa em A e vai em direção em B, com essa semirreta de baixo, que é a semirreta BA, começa em B e vai em direção em A, se eu unir essas duas semirretas, a gente vai ter uma reta definida por A e B, tá? Aí a gente põe esse símbolo aqui em cima, tá? É a reta que é definida por A e B. Vamos continuar aqui. Bom, e a interseção dessa semirreta AB com a reta BA vai dar justamente o segmento AB, tá? Olha só, se eu pegar aqui e fizer interseção, toda vez que a gente estiver falando de interseção é a parte em comum, tá? A interseção dessa reta aqui de cima com essa reta aqui de baixo é o que tem em comum, são só os pontos que estão entre A e B. Então, se eu fizer a interseção, vai dar o próprio segmento AB. Quando eu falo em segmento, aí eu escreveria AB e colocaria só a barrinha em cima. Quando eu falo em reta, eu coloco a barrinha em cima, mas com essas duas setinhas, indicando que é uma reta, tá? Eu poderia indicar semirreta de outra forma? Poderia. Vamos pegar aqui em cima. Essa semirreta aqui, ó, semirreta AB. Poderia indicar elas da seguinte forma. Põe uma barrinha com a setinha só para cá, uma semirreta que começa em A e vai de origem a B, tá? Vocês vão reparar o seguinte, que muitas coisas aqui eu tô só mostrando como que são os elementos, né? Tipo falar assim, olha, isso aqui chama caneta. No caso é uma caneta digital. Ela tem essa característica, tem um botãozinho aqui que faz isso, esse faz outro. Então a gente começa muitas das vezes com vários conteúdos em matemática, dando nome aos itens e falando as características e as propriedades. E depois a gente começa a interagir com esses itens e a trabalhar com eles e fazer inferências, tá? Então a proposição 1.4, vê escrito proposição, não axioma. Toda vez que vem escrito proposição, o livro vai justificar, dar uma pequena prova do porquê que isso daí é assim. Algumas demonstrações eu vou fazer com vocês, outras não, porque o nosso tempo é muito curto e tem
prova demais aí disso daí. Tem muita demonstração, muito trabalho, tá? Axioma 2. Vamos pegar ele aqui, vamos colocar ele ali no nosso caderno e vamos fazer a interpretação desse axioma 2. Descartar. Isso, vamos lá. Dados dois pontos A e B, existem um ponto C entre A e B e um ponto D entre A e B, tal que B está entre A e D. Bom, vamos fazer a nossa reta aí e vamos começar a trabalhar, né? Tá aí a nossa reta. Aí agora a gente vai começar a marcar os pontos. Dados dois pontos A e B. Eu vou marcar aqui o A e vou marcar aqui o ponto B. Então, sempre que eu tiver dois pontos que não são coincidentes, existe um ponto entre eles, que aqui chamou de C. Então, dados dois pontos quaisquer, sempre vai existir um ponto entre eles. Só não vai existir se eles forem coincidentes, tá? E um ponto D, tal que B está entre A e D. Se o B está entre A e D, então o D tem que estar aqui à direita, ó. Então, comecei com um ponto A e B, vai ter um ponto C entre A e B, e vai ter um ponto D aqui, ó, que é D, tá, gente? De forma que o ponto B vai estar entre A e D, tá? Então, o que ele está falando aqui em outras palavras? Dados dois pontos, eu sempre vou ter um ponto entre eles. E o ponto que estava no extremo sempre vai ter um ponto depois dele também. Sempre que for um segmento, se não for os extremos, a gente sempre vai ter isso daí. Sempre vou ter um ponto antes e um ponto depois. A menos que o ponto que a gente esteja trabalhando seja o extremo, o último, tá? Vamos para a definição 1.5. Tá? Vai estar falando de reta, plano e assim por diante. Vamos pegar aqui. A gente lê e faz o desenho junto. Eu acho que tem mais valia que eu olhar só para um desenho que já está pronto aí. E o livro de vocês não vai estar com esses rabiscos que o meu está, não. Pelo menos não é para tá, né? Esses rabiscos aí são só para aula mesmo. Definição 1.5. Vamos ler e entender. Seja M uma reta e há um ponto que não pertence a M, o conjunto constituído pelos pontos de M por todos os pontos B que tais que A e B estão do mesmo lado. Olha só, é porque é o seguinte, a gente vai ter uma definição de plano. Um plano é como se fosse uma folha do caderno aí. Vamos supor que vocês estão anotando alguma coisa. E uma reta divide o plano ao meio, porque uma reta é infinita. Ela vai de parte a parte sem acabar. O que seria um semiplano? Seria todos os pontos que estão na reta. E, por exemplo, ele falou que tem um ponto B que não está na reta, né? Então, todos os pontos que estão na reta e todos os pontos que estão do mesmo lado de B, aqui a gente poderia chamar esses outros pontos de C, vão constituir o semiplano. Então, o semiplano, ele é o plano dividido ao meio, então vai ser os pontos que estão na reta que divide o plano e os pontos que estão acima da reta. Todos os pontos aqui acima da reta vão ser um semiplano, tá? Aí aqui, ó, falou que é um semiplano definido pela reta M e pelo ponto A, tá? Então, se eu tiver uma reta M e os pontos A que não estão na reta, estão todos acima da reta, a gente vai chamar de semiplano,
semiplano definido pela reta M e pelos pontos A, que não estão na reta M, mas vão estar acima dela, ou poderia estar abaixo, tá? Então, um plano, ele é dividido por uma reta em 2 semiplanos, tá? Continuando aí. Axioma 3. Deixa eu dar uma olhadinha. Uma reta M determina exatamente 2 semiplanos distintos, cuja interseção é a reta M, tá? Então, dado uma reta, ela vai dividir o plano em 2 partes distintas, tá? Deixa eu abrir um novo arquivo aqui. Então, olha, se eu pego aqui uma reta A, reta é a letra minúscula, ela vai dividir o plano, digamos que esse plano aqui era alfa, e aqui eu vou ter um semiplano P, vou ter um semiplano definido pela reta A, que eu chamei a reta A, e pelos pontos B, e aqui eu vou ter o outro semiplano determinado pela reta A e, digamos aí, os pontos C, tá? Então, todos os pontos que estão desse lado a gente chama de C e esses aqui de B. E a interseção desses 2 semiplanos é a própria reta, tá? Ela vai pertencer tanto ao semiplano PAB quanto ao PAC. E aí vamos ver alguns exercícios aqui. Vamos ver o que o livro traz de exercício, né? Aí a gente pensa assim, não, mas é tão teórico, tem exercício aí sobre isso? Tem, tá? Vou fazer aqui, vamos fazer alguns. Exercício 1. Sobre uma reta, marque os pontos A, B, C e D em ordem da esquerda para a direita. Então, vamos fazer a nossa reta aí e vamos marcar os pontos. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. E determine, olha só, AB união com BC. O AB união com BC, eu vou unir essa parte aqui com essa parte aqui. E aí vai passar a ser o quê? Vai sair de A e chegar em C. Então, AB união com BC, o resultado disso aqui vai ser AC. Ok? Então, vai dar o segmento AC. Olha só, vê que aqui é de A até B e aqui começa em B. Então, o resultado ia ser realmente de A até C. AB é uma interseção com BC, tá? Quando a gente fala em interseção, é o que tem em comum. Então, se a gente pegar, olha só. Deixa eu aumentar essa ponta. De A até B, vem até aqui. De B até C, vai até aqui. A interseção é o que eles têm em comum, então é o próprio ponto B. Então, AB interseção com BC é igual ao ponto B, ok? Aí agora, deixa eu apagar aqui, porque senão o desenho fica aqui poluindo a imagem depois.
Aqui deu o ponto B. Agora eu quero AC interseção com BD. Olha só, de A até C. De A até C eu tenho aqui. Interseção com B até D. De B até D vai ser isso aqui. Tá? Então a interseção vai ser exatamente o que tem em comum, que é essa parte aqui, ó. Tá? Tanto em cima quanto embaixo. A interseção é sempre a parte em comum. Então a interseção deu de B até C, tá? Então a interseção aqui vai ser de B até C. Deixa eu apagar. Opa. Então a interseção vai ser de B até C. Letra D. AB interseção. Uma dúvida, no caso não vira nenhuma semi-reta, nem nada, é só os pontos mesmo. Só os pontos, tá? Interseção entre segmentos sempre vai ser resultado segmento, tá? Letra D. Segmento AB. Tá aqui. Segmento de A até B. Interseção com C até D. Olha só. AB e CD não tem nada em comum. Nada. Nenhuma parte vai sobrepor. Então a interseção aqui vai ser o conjunto vazio. Não tem nada, tá? Então aí nesse caso a gente simboliza por um zero cortado. Conjunto vazio. Ou poderia ser essas chaves sem nada dentro. Bom, tanto faz, tá? Letra E. Ó, agora começou a ficar interessante. Semirreta de origem em A e direção em B. Então, ó, semirreta de origem em A e direção de B. Então, aí eu vou ter essa semirreta para cá. Interseção com semirreta de origem em B e direção em C. A semirreta de origem em B, ó, ela vai estar aqui. E direção em C, ela vai estar para cá. Então, olha só. Aqui eu tenho a semirreta de origem em A e direção de B. E aqui eu tenho a semirreta de origem em B e direção em C. Vê que a interseção dessas duas semirretas aqui, ó, vai ser a própria semirreta BC. Vai ser ela toda. Então a interseção aqui vai ser semirreta de origem em B e direção em C, tá? Vamos pegar mais um aqui para fazer. Professor, volta na página de cima, por favor, rapidinho, só para me fazer um print. Pronto. Obrigado. Nada. Vou trocar de cor aqui. E vou tentar fazer essa próxima aqui mesmo, tá? Semirreta AB. Olha só, semirreta de origem em A e direção em B. Vai ser isso aqui tudo, então. Interseção com semirreta AD. Olha só, a semirreta de origem em A em direção em D, ela vai estar aqui e vai vir aqui, ó. Na verdade, essas duas semirretas AB e AD são as mesmas. Ambas começam em A e vão para a direita, ó, de A para B. Depois de A para D, são a mesma. Então o resultado aqui a gente pode pôr que é a própria semirreta AB e ela é igual à semirreta AD, tá? Elas têm a mesma origem e vão para a mesma direção, que é para a direita, ok? Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Sejam todos bem-vindos novamente.
nós vamos ter uma disciplina, uns 60% bem teórico e uns 40% com algumas contas, mas bem simples, tá? Vamos pegar firme, instantinho que vocês já vão estar formando, passa rápido, tá bom? Boa noite aí para vocês, bom descanso e bons estudos, tá? Até a próxima. Lembrando que semana que vem, terça, é feriado, então a gente vai voltar só no dia 28, ok? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Beleza, professor, boa noite. Obrigado. Obrigado, tchau. Tchau. Boa noite, professor.